com o nosso convidado Felipe Nogueira. Tá? O Felipe é um dos responsáveis por desenvolver nossos serviços logísticos aqui na Pibernar, formado em administração com tecnólogo em logística, transportes multimodais em comércio exterior, com 14 anos de carreira na área, já participou de grandes projetos envolvendo cargas extradimensionadas, montagem e desmontagem de fábricas, equipamentos para campo de energia solar e embarques de veículos, entre diversos outros projetos. Felipe, é contigo. Seu microfone está fechado, Felipe. Perdão. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fui convidado aí para compartilhar um pouco aí dos conhecimentos que nós adquirimos aí durante esses 14 anos de carreira no comércio exterior e logística, né? Então, hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês um pouco sobre carga-projeto, né? O que é a carga-projeto, como que é feito essa movimentação, né? Como que tudo isso acontece, tá? Então, carga-projeto são aquelas cargas extradimensionadas, super densas, né? E que não são embarcadas por meios convencionais, né? Containers convencionais que todos aí que já trabalham na área estão acostumados, tá? Então, antes de qualquer execução de uma carga como essa, né? Então, carga-projeto, a gente pensa o seguinte, são aquelas cargas gigantescas, né? Então, antes de qualquer execução de uma carga como essa, existe toda uma análise, todo um planejamento, todo um cronograma para ser analisado e colocado em prática, né? Onde são selecionados aí as pessoas, os especialistas que vão fazer parte de tudo isso, tá? Então, não podemos deixar de começar falando do nosso transporte rodoviário, tá? Nosso transporte rodoviário, que eu digo, porque é onde tudo começa e onde finaliza, né? Seja numa importação ou numa exportação, tá? Então, no transporte rodoviário, nós temos aí alguns equipamentos e alguns especialistas que são alocados aí para poder fazer tudo isso acontecer, tá? Bom, no transporte rodoviário, nós utilizamos aí alguns equipamentos como a prancha rebaixada, né? Linha de eixo e a carreta extensiva, tá? A prancha rebaixada, perdão, ela é um equipamento rebaixado que tenta ali suprir um pouco da limitação de altura da carga, né? Dependendo do que é a mercadoria, né? Ela tenta suprir isso, né? Essa altura. Mas, como eu falei, dependendo do que é a mercadoria, precisa aí de uma licença, uma autorização especial para poder rodar essa mercadoria na via, nas estradas, né? Tem horário certo, né? Então, tudo isso é fiscalizado aí pelos órgãos públicos de cada cidade, né? Seja CT, Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, seguindo aí, nós também temos a linha de eixo, né? Que é uma plataforma que o próprio nome já diz, né? É uma sequência de eixos, né? Onde pode chegar ali até 112 eixos, né? Nessa linha. E esses eixos são direcionais e eles ajudam ali a fazer o percurso da rota, né? Então, essa linha de eixo, ela é controlada por joystick, né? Auxiliado aí junto ao motorista que vai fazer a condução dessa carreta, né? Então, essa linha de eixo tem eixos direcionais que auxiliam ali nas curvas das rodovias, tá? E uma linha de eixo dessa, ela tem uma capacidade ali por eixo de 20 a 40 toneladas de carga, né? Então, vocês imaginam aí que estamos falando de cargas realmente grandes, né? Que exige uma movimentação, uma equipe muito grande para poder fazer tudo isso acontecer,
tá? Já, eu não falei, mas ali a prancha rebaixada tem uma capacidade ali de até 60 toneladas de carga, tá? E nós temos aí também a carreta extensiva, né? Não sei se vocês já viram parada aí no acostamento das estradas, enfim, ou em regiões portuárias, essa carreta extensiva carregando aquelas pás eólicas, né? Então, são equipamentos que são totalmente adaptáveis a cada tipo de projeto, tá? É claro que, falando de uma carga como essa, no transporte rodoviário, não é somente o equipamento que vai fazer o transporte que vai fazer isso acontecer, né? Precisamos pensar também que existe ali o içamento dessa mercadoria, né? Então, alguns clientes não possuem uma estrutura de içamento, né? Então é preciso contratar à parte, né? Grandes guindastes, né? Ou, dependendo do que a mercadoria, um caminhão que já atende, tá? E para poder fazer esse tipo de içamento, tem que ser analisado qual é a fragilidade dessa mercadoria, quais são os pontos onde a gente pode fazer a amarração nessa mercadoria para poder fazer esse içamento sem danificar a carga, né? Então, uma carga como essa, ao mesmo tempo que ela é grande, robusta, né, ela também é muito frágil, porque elas possuem sensores, então exige aí um cuidado enorme na sua movimentação, né? Tem que ser feito de forma suave, tá? Para que não haja nenhum dano aí na mercadoria, tá, gente? E aí, o transporte rodoviário faz toda essa interligação entre o cliente e o principal transporte, falando aí do marítimo, tá? E aí no marítimo, então, nós seguimos aí com alguns tipos de equipamentos, né? E que também são adaptáveis aí a cada projeto, tá, gente? Bom, vamos começar falando aí dos containers, tá? Os containers, eles são utilizados geralmente para aquelas cargas um pouco mais leves, né? Cargas aí que chegam até 26, 27 toneladas, tá? Então, nós temos 3 tipos de container, né? Que são os open tops, flat racks e as plataformas, tá? O open top são utilizados aí para aquelas mercadorias que têm medidas padrão, seja nas laterais, à frente, ou na parte frontal ou na traseira, né? Mas que excedem ali a altura, tá? Então, para colocar uma mercadoria dessa em um container open top, ela também é içada e colocada na parte de cima do container, né? Então, esse container não tem ali o teto, né? Ele é livre, né? Justamente para poder fazer esse tipo de estufagem, tá? Temos aí o flat rack, né? O flat rack, ele é aberto aí nas laterais e na parte superior do container, né? Que aí também utiliza-se ali para as mercadorias que excedem as laterais e também a altura do container, tá? E seguimos também aí com a plataforma, né? Que aí são cargas que excedem ali todas as medidas, né? E é utilizado então a plataforma para que seja feito o transporte, tá? E é claro que, antes de qualquer coisa, é preciso analisar também qual que é o centro de gravidade dessa carga, né? Porque nós aqui estamos falando de carga-projeto e existem N tipos de carga de projetos, tá? Então, o centro de gravidade é muito importante saber, porque às vezes nós temos ali uma medida que o cliente nos passa e nem sempre aquela medida vai se manter ali com a carga paradinha, só feita amarração. Não, às vezes o centro de gravidade está pendente mais para o lado esquerdo, então é preciso fazer um cálcio ali, é preciso manejar aquela mercadoria colocando uma posição para que não tenha nenhum acidente, essa mercadoria não seja tombada, tá? Então, também tem esse tipo de análise, né? Bom, seguindo aí, nós também temos aí o navio ro-ro, né? Quem aí mora em área portuária já deve ter visto aqueles grandes navios ali com aquela parede alta totalmente fechado, né? Com portas na parte traseira e no meio ali do navio, né? Esse aí é o navio ro-ro. Ele é muito utilizado para cargas soltas
e cargas que possuem propulsão de rodagem própria, né? Então, podemos exemplificar aí esse tipo de carga, aqueles maquinários, né, utilizados aí na construção civil, em áreas de mineração, tá? Onde esse tipo de mercadoria é transportada até a margem ali onde está atracado o navio, tá? E esse tipo de produto vem o rebocador, né? Nós chamamos a estiva ali, que faz todo o trabalho de embarque e desembarque das mercadorias dos navios. Eles acoplam ali o rebocador no maquinário para poder fazer o reboque até a entrada a bordo do navio, tá? E aí, esse tipo de mercadoria, ela é feita uma fixação individual, né, no navio, tá? Então, é feita a amarração, também é feita toda uma análise para poder fixar essa mercadoria no navio e fazer com que ela não se mova, né? Não tenha nenhum acidente ali na hora da sua movimentação, tá? E também no navio ro-ro é embarcado também as cargas estáticas, né? Aquelas cargas que não têm propulsão própria, não tem propulsão de rodagem própria, e são mercadorias também que são dispostas ali à margem do berço do navio, do berço de atracação do navio, tá? E Felipe, como que é feita ali o transporte, o carregamento dessa carga no navio, né? Bom, esse é o tipo de mercadoria que também chega a bordo, ela é içada e é colocada sobre uma plataforma chamada MAF, né? Então, essa plataforma, ela é disponibilizada somente em zona primária, tá? Para fazer esse tipo de embarque, né? Então, a mercadoria chega a bordo na margem do navio, na margem portuária do navio, e colocada em cima desse MAF, né, que vai auxiliar no embarque e desembarque dessa mercadoria, no embarque, transporte e desembarque da mercadoria, tá? Então, à medida que é colocada, então, essa mercadoria no MAF, também vem o rebocador ali e faz o transporte e faz a fixação ali dentro do navio, tá? Bom, depois aí do navio ro-ro, nós temos também os navios breakbulk, tá? Os navios breakbulk são utilizados aí para cargas soltas, né? Cargas estáticas, cargas soltas, tá? Então, esse navio possui porões, onde é alocado as mercadorias, né? Alguns navios são especificamente utilizados para grãos, né? E outros são utilizados para mercadorias estáticas e grandes mercadorias onde não tem uma limitação de medidas para poder fazer esse embarque, né, esse transporte, tá? Então, no navio breakbulk, como falei, não tem essa limitação, geralmente é alocado cargas de até 400 toneladas aí no navio, tá? E como exemplo, podemos citar aí, por exemplo, grandes tubos, né, que são utilizados aí na mineração, por empresas petrolíferas, construção civil, né? Então, é feita ali a alocação dessa mercadoria em cima ali da tampa do porão, depois que é feita toda o embarque das mercadorias do porão, é fechado o porão e é colocado essas grandes mercadorias ali em cima do navio, tá? É feito um berço de fixação para que seja colocada essa carga e essa carga não tombe, né? Não role, né? Então, não basta fazer ali somente a amarração sem esse berço de fixação, senão vai ocasionar ali um acidente, tá? No trajeto dessa mercadoria, tá? Bom, e falando nesse tema de carga-projeto, né, eu não disse ainda, mas não podemos esquecer, e é de suma importância, contratar o seguro da mercadoria, tá? O seguro é muito importante, porque você imagina que é alocado equipes especializadas para fazer tudo isso acontecer, né? Então, à medida que nós temos grandes mercadorias sendo transportadas, também pode ocasionar grandes acidentes,
tá? Então, é muito importante contratar o seguro. É importante, antes de qualquer coisa, você analisar a seguradora que está fazendo a parceria com você, né? Analisar qual que é a cobertura, qual que é a estrutura dela, né? O que está coberto na pólice de seguro, né? Então, analisando aí a seguradora, tá? Tendo a aprovação interna aí da empresa, o que vai acontecer? A seguradora vai exigir algumas informações, documentos, análise sobre a rota onde essa mercadoria vai percorrer, né? E porque isso, inclusive, é muito importante. É um trabalho que é feito junto à transportadora, tá? Porque você tem uma carga grande, não é qualquer via que essa mercadoria vai poder percorrer, né? Então, é feita toda uma análise dessa magnitude também, tá? Então, para contratar um seguro, tem que ter todo esse cuidado, tá, gente? Bom, então eu falei um pouco aqui sobre o que é a carga projeto. Eu quero agradecer a todos aí. Claro que o que eu falei aqui é algo abrangente, carga projeto, cada detalhe, cada assunto, existe ali uma análise mais profunda, informações mais profundas, mais bem analisadas para que possa ser explicado, né? Então, precisa aí de mais tópicos, né, capitulados para poder abordar mais sobre o assunto e ter um entendimento maior, tá? Bom, eu vou abrir aí para as perguntas, para que a gente possa falar um pouquinho, né? E Felipe, me ajuda aí, tá? Claro, claro. Inclusive, já tem uma aqui, tá? Que é o que é MAF? Boa pergunta. O que é MAF, né? Então, antes de eu ter todo o meu conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu sempre me questionava. Como que uma carga dessa grandeza é transportada, né? No navio? O que eu sempre escutava, quando eu comecei a trabalhar, tive meus primeiros contatos com carga projeto, sempre escutava sobre MAF, né? Mas o que é o tal do MAF, né? O MAF é uma plataforma, como eu falei, disponibilizada somente em zona primária, né? Onde essa plataforma possui rodas, né? Para ser feita a locomoção das cargas estáticas, né? E tem o ponto de acoplamento do reboque para que essa carga seja puxada e ela seja alocada para dentro do navio, tá, gente? Então, essa é a diferença aí do MAF, né, para um container, né? O MAF ele aguenta muito mais peso, ele aguenta ali uma média de 100 toneladas de carga. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, que é como fazer uma boa gestão de carga projeto. Acredito que seja uma dúvida de muitos aí. Sim, bom, como fazer uma boa gestão, né? Então, falando sobre a ótica do agente de carga, é importantíssimo planejar todas as etapas, né? É importantíssimo fazer as reuniões com o cliente, com os fornecedores, para explicar todos os pontos e sanar todas as etapas para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja nenhum atraso e nenhum erro de programação, né? Então, assim, outro ponto, é importantíssimo conhecer a estrutura de quem está trabalhando com você, entender se realmente existe aqueles equipamentos necessários para fazer a movimentação dessa carga e fazer tudo isso acontecer, né? Então, você tem que selecionar muito bem a sua equipe, né, para que seja feito o controle dessa operação, fazendo follow-up com o cliente, e fazendo também a ligação com cada fornecedor para certificar se está tudo dentro da programação, tudo dentro dos conformes e programação. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma outra pergunta, pessoal, que o Felipe possa estar sanando e ajudando vocês? Bom, acredito que não tenham mais perguntas, né? Então, eu gostaria de agradecer
a presença de todos, agradecer o Felipe pela apresentação, agradecer o tempo. Faremos mais lives com outros assuntos envolvendo logística e outros assuntos também, aos quais todos aqui serão convidados. Lembrando que essa live vai ser disponibilizada, como ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada no e-mail de todos para que possam reassistir, tá? Felipe, muito obrigado. Por favor, dê suas considerações finais e obrigado a todos. Gente, quero agradecer muito o tempo de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, se precisar aí de algum suporte para montar o seu projeto, cotação, o que for, contem comigo, eu vou disponibilizar aqui os meus contatos para que vocês possam enviar aí as suas mensagens, né? E é isso. Agradeço muito a todos e muito obrigado. Tenha uma excelente semana e um ótimo dia.